Boa noite, então, meus caros. No final do mês de abril, lá pelo dia 20, a Regina, nossa companheira aqui da casa, que é encarregada de organizar essas atividades de exposição pública, falou comigo, marcou o dia de hoje para mim apresentar um trabalho. E como sempre ela pergunta, né, o que nós vamos tratar para fazer a organização adequada desse trabalho. Sem me deter muito no que falar, mas lembrando que no início do mês de maio nós temos o Dia das Mães, então é uma ocasião que sempre, não só aqui no Centro Espírita, mas em toda a sociedade a gente fala muito, né, a respeito do papel da mãe, os filhos fazendo homenagem às mães, etc. Então surgiu naquele momento a ideia de chamarmos o tema de hoje como a responsabilidade para com os nossos filhos. Porque este assunto da maternidade, obviamente, está envolvido o cuidado com os filhos e a responsabilidade desse processo. Quem me ouve aqui há mais tempo, em outras ocasiões, deve lembrar que eu sempre tenho afirmado, e cada vez com maior convicção, que a doutrina espírita, ela tem o que falar, e muito bem, sobre todos os aspectos da nossa vida. E que quanto mais a gente investiga o conteúdo da doutrina espírita, especialmente as obras de Kardec, né, que foi o primeiro conjunto organizado das comunicações do mundo espiritual, nós vamos ficando talvez mais atentos até não só ao conhecimento da doutrina, que isto é útil, mas não é o fundamento mais importante, mas nós ficamos, parece que, mais atentos àquilo que acontece ao nosso redor, na sociedade, com as pessoas que estão conosco. Se não é bem assim, pelo menos é a impressão que me dá, mas eu, nesses dias, desde que combinei que falaria sobre isso, eu comecei a notar uma série de manifestações de uma ou outra pessoa isolada, ou até de grandes grupos de pessoas, preocupados com esse assunto dos filhos. E a grande preocupação da maior parte das pessoas, com quem eu, pelo menos que eu percebi as manifestações, as preocupações eram a respeito disso, né? Como eu faço para cuidar bem dos meus filhos? Intrigado com isto e aproveitando uma oportunidade com os meus alunos, eu fiz uma breve pesquisa num grupo de 70 alunos, todos adultos já, e eu perguntei para eles qual era a composição da família do pai, da família da mãe, número de pessoas. Então, na média, os pais desses alunos, a família do pai era composta de 6 irmãos e a família da mãe entre 5,5 e 6. Já a família desses alunos todos, a média eram 3 filhos, eles e mais 2 irmãos. E aí eu fiz a pergunta que motivava. E vocês, o que pretendem? Exatamente a metade, 35 deles, disseram que querem, no máximo, um filho ou nenhum. Eu achei um número extraordinário, mas resolvi perguntar, bom, agora cada um vai ter que explicar o porquê, né? Qual é a razão fundamental de querer um número menor de filhos? Várias razões foram apresentadas, mas aqueles que disseram que um ou nenhum foram quase que unânimes, quase, a grande maioria, 80% deles, disseram que queriam um filho só ou até nenhum. E a razão fundamental, preocupados com o custo e a situação financeira. Eu só quero um filho porque é caro cuidar de crianças. Ou não quero nenhum porque é muito caro. E, afinal de contas, não se ganha tanto assim para dar tudo aquilo que os filhos precisam e merecem. Interessante isso, não é? A grande preocupação é essa. Como eu disse, né, parece que a gente fica atento às coisas que estão acontecendo. Quinta-feira, semana passada, Jornal 0 Hora, uma coluna que eu raramente leio, do Marcos Piangers, um jornalista. Mas ele escreveu
e disse o seguinte, título dessa pequena crônica dele: então você vai ser pai. Então, prossegue ele, você e sua companheira estão grávidos. Então, você sabe que precisa comprar uma casa maior. Tem que ter mais espaço para a criança. Tem que ter mais um quarto no apartamento. Tem que ter um berço novo. Não pode ser aquele que a vizinha se dispôs a emprestar. Então, você sabe que tem que trocar de carro. Aquele carro não é confortável para levar a família. Aquele carro não é seguro para o seu filho. Tem que ter 6 airbags no mínimo. Tem que vir com ar-condicionado de fábrica. Coitadinho do bebê no verão. Pai novo, fiz tudo aquilo que me diziam. Do apartamento maior ao carro 4 portas. Depois dos quais precisei trabalhar mais para poder dar conta das prestações. Trabalhava mais para poder pagar a melhor creche. No supermercado, apenas a melhor fralda. Comprar fralda mais barata significava amar menos o meu filho. Roupa do brechó, nem pensar. De brinquedos caros, o nosso armário está cheio. De culpa também, por ter de passar muito mais tempo no trabalho. O que aprendi é que não faz diferença alguma. Um apartamento grande não faz diferença, porque as crianças gostam mesmo é de dormir amontoadas na cama dos pais. Um carro grande não faz diferença, porque as crianças gostam mesmo de andar de bicicleta. A melhor creche não faz diferença, se você é o último pai a buscar o filho. Os brinquedos mais caros e os jogos de videogame não fazem diferença. Para a criança, não há nada mais divertido que se equilibrar no meio-fio ou andar na calçada sem pisar nos riscos. Jogar uma criança para o alto e agarrá-la antes de cair ao chão, está aí a melhor brincadeira do mundo para qualquer pequeno. E tem a vantagem de ser de graça. Adoro aquela tirinha do Rafael Sica sobre o sujeito que está sempre no trabalho pensando no bar. No bar, o sujeito está sempre pensando na família. Em casa, com a família, o sujeito está sempre pensando no trabalho. O sujeito nunca está realmente onde ele está. Cria sempre algum tipo de ruído na relação dele com as coisas. Este cara sou eu. Eu pensei isso quando vi a tirinha pela primeira vez. Então, você e sua companheira estão grávidos. Então, você sabe que não precisa de uma casa maior, de um carro melhor, nem da melhor fralda, nem da melhor creche. Você sabe, no fundo, que só precisa estar lá. De verdade. Nós até poderíamos parar por aqui, né? Duvido que o Marcos Piangers, que é o autor deste texto, seja espírita. Eu não o conheço, só de referência de jornal. Mas ele não fala de espiritismo em momento algum. Mas ele fala nessa pequena crônica que eu acabei de ler para vocês, o que ele fala é fundamentalmente aquilo que o mundo espiritual, há 150 anos atrás, repetiu e repetiu mais vezes ainda para Kardec e para seus companheiros. O nosso papel, nas diversas encarnações que nós temos, é muitíssimo claro. É o papel da doutrina espírita, é o único sentido da existência desta casa aqui e de tantas milhares de outras casas espíritas no Brasil e no mundo. Quando Kardec
naquele trabalho enorme de investigação e busca e de entendimento desta nova relação que se apresentava para a humanidade, nos relacionarmos com o mundo espiritual, ele pergunta porque ele quer entender como é a vida, como ela pode se organizar e qual é o nosso papel aqui. Ele tinha sempre em mente, né? O que eu faço, da onde eu vim, qual é o meu destino, o que eu preciso fazer. E o mundo espiritual, quando diz para ele, dá uma quantidade enorme de informações, diz que nós somos de fato, cada um de nós somos um espírito, que nós não somos o corpo, que o corpo é transitório, que nós temos diversas vidas sucessivas, vivendo ora aqui no nosso mundo, na matéria, vivendo depois no mundo espiritual e retornando a este mundo. E eles disseram que tudo isso e todas as explicações correlatas, a possibilidade que nós temos de nos comunicarmos com o mundo espiritual e com uns com os outros, tudo isso só tem uma única finalidade. E se esta for esquecida, nada mais serve no mundo. A finalidade da própria vida é que nos eduquemos constantemente. Só isto. Mas educação no sentido verdadeiro, né? Para que nós possamos crescer a partir deste conhecimento. Né? Não é essa educação que nós também, a nossa sociedade agora está distorcendo tudo, imaginando que educação é colocar um filho na escola. Né? Como se isso não fosse só parte do processo. Mas a doutrina espírita, e especialmente este conteúdo fundamental do Livro dos Espíritos, nos ajuda a pensar um pouco sobre isso. E Kardec, quando ele reúne essas informações todas, ele organizou isso de um modo muito coerente e fez perguntas e respostas. Né? Ele perguntava, o mundo espiritual respondia, e aí, na ordem que ele classificou tudo isso, a pergunta número 207, o Livro dos Espíritos, ele pergunta o seguinte: frequentemente, os pais transmitem aos filhos a sua parecença física, né? A sua aparência. Eles transmitem também a parecença moral, ou seja, além dos filhos que nós queremos ter, né? Com o nosso rosto, a cor dos nossos olhos, o nosso tipo de cabelo, será que esses filhos também são parte de nós? Têm o mesmo pensamento nosso, a mesma forma de encarar a vida? A resposta do mundo espiritual ela é absolutamente esclarecedora e por isso mesmo deve nos fazer pensar e, quem sabe, mudar as nossas atitudes de vida. Responderam eles o seguinte: não. São diferentes as almas umas das outras. Ou, de outro modo, os espíritos que reencarnam são diferentes daqueles que lhe cederam o corpo para isto. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes de cada família há apenas consanguineidade. Ou seja, nós transferimos para os nossos filhos aquilo que é da nossa constituição física, do pai e da mãe. Mas a criança que nasce em cada família, que nasce de cada mãe, não tem, sob o aspecto moral, necessariamente nenhuma vinculação com o pai ou com a mãe. É um choque, né? A gente saber disso. Até isto foi utilizado lá no início do conhecimento espírita por algumas pessoas que, não entendendo a doutrina, procuravam formas de discutir com Kardec e mostrar para ele que ela devia estar errada. E disseram assim: se isto for verdade, desmancha os laços de família. Kardec, que tinha estudado o assunto, tinha perguntado muito, ele demonstra que é absolutamente ao contrário. Porque ele diz o seguinte, ele não é Kardec que diz, é o mundo espiritual que repete isso em diversas oportunidades. Nós, os seres humanos, nós todos fomos criados por Deus. E fomos criados como espírito. E o espírito é anterior à matéria. Nós fomos criados lá no início dos tempos, não sabemos quando cada um, e jamais
a morte nos afeta. Porque somos espírito. A partir do momento da criação, a imortalidade é o nosso dom maior. A única coisa que morre, e por consequência precisa ser substituída periodicamente, é o corpo. Mas é o espírito já pré-existente e que vai procurar, de acordo com as suas necessidades e oportunidades, um local adequado para a reencarnação. Uma família adequada para a reencarnação. Portanto, se isto é verdade, isto é o fundamento da nossa crença espírita, do nosso saber espírita, não pode haver vinculação obrigatória, moral, sobre o aspecto moral, entre um pai e uma mãe e os filhos que eles têm. A semelhança é física e nem sempre obrigatória. E eu tenho um caso muito interessante que aconteceu com uma amiga minha, onde até quando existe semelhança moral, quer dizer, quando existe afinidade muito intensa entre uma criança e os pais, até a semelhança física começa a surgir. Esta minha amiga, ela, há muitos anos atrás, ela não tinha decidido que não constituiria família. E quando ela já tinha uns 35 anos atrás, e isso aconteceu uns 35 anos atrás também, ela chegou à conclusão que queria ter uma filha, um filho ou uma filha, mas não queria constituir família. E surgiu a oportunidade, através de um amigo dela, de, aí numa cidade do interior do estado, avisou ela que tinha uma criança recém-nascida e que a família não a queria, estava colocando à disposição para adoção. Ela, na mesma hora, sem pensar, pegou o carro e viajou várias horas e foi lá nessa cidade e pegou uma menina. Trouxe para Porto Alegre, né, e ficou com ela. Naquela época não havia tanta vigilância, né, da justiça sobre esses aspectos, e ela ficou com a menina e depois, tempo depois, ela fez o processo de adoção, né, de alguma forma. Não é filha dela, ela nunca havia estado sequer naquela região do estado antes. A menina, conforme foi crescendo, e especialmente a partir dos 12, 14 anos, é a cara dela. Absolutamente parecida. A fisionomia foi se tornando diferente. Tanto que era nossa brincadeira boba, mas era brincadeira de amigos. Diz assim: Sandra, isso aí pulou a cerca, não é adotada não. De tão parecida que é. E inclusive sob o aspecto do comportamento. São duas pessoas absolutas, são irmãs gêmeas e não mãe e filha. O que vem comprovar exatamente esta afirmação do mundo espiritual. Quando nós criamos um corpo, nós estamos criando exclusivamente o corpo. O espírito que vem habitar este corpo pode ter alguma relação conosco ou não. Kardec investiga um pouco mais sobre isso. Nesta mesma questão, ele faz uma outra subpergunta e pergunta o seguinte: de onde se originam, então, a semelhança moral que às vezes há entre pai e filhos? E é às vezes, não é sempre. A resposta do mundo espiritual é que uns e outros, pais e filhos, são espíritos simpáticos entre si, que reciprocamente se atraíram pela analogia, pela semelhança dos seus pendores, do gosto de cada um, da formação de cada um, da expectativa de cada um tem com a vida. Mas é às vezes, não é sempre. Pergunta mais ainda Kardec, investigando esse mesmo assunto de uma maneira extraordinária. Por acaso, nenhuma influência exerce o espírito dos pais sobre o filho depois do nascimento? E aí o ponto mais fundamental de todos. A resposta do mundo espiritual diz o seguinte: ao contrário, bem grande influência exerce. Conforme já dissemos, os espíritos têm de contribuir para o progresso uns dos outros. Essa é a tarefa de cada um de nós. Os espíritos dos pais, portanto, têm por missão
desenvolver os seus filhos pela educação. Isto constitui a tarefa dos pais. Se vierem a falir no desempenho dessa tarefa, tornam-se responsáveis por isto. Este é o nosso papel. Que legal, né? Educadores, cada um de nós, que recebe, nas diversas oportunidades da vida, recebe uma oportunidade de desempenhar uma tarefa mais nobre de todas, que é auxiliar o próximo. Se nós lermos o Evangelho, e especialmente olhando o Evangelho do Cristo, sobre a ótica espírita, que é um cuidado moral, um conjunto de orientações morais, nós vamos verificar que tudo o que Jesus disse naqueles anos que passou aqui conosco e que os evangelistas recolheram de mensagem deles, tudo o que ele está dizendo pode ser resumido em pouquíssimas palavras. Deus existe, criou a cada um de nós por um ato de amor e nós temos a obrigação de auxiliarmos uns aos outros. Fazei ao outro que eu gostaria que fosse feito a ti. O grande ensinamento dele. Então, nesse sentido, sob essa ótica, cuidar dos filhos, ou, usando o título, né, que nós demos para esse trabalho de hoje, a responsabilidade que nós temos para com os nossos filhos é educativa. Pela razão mais simples de todas, que eles não são nossos. Eles são espíritos tão independentes quanto nós somos. Tão diferentes como nós somos diferentes de todas as outras pessoas do mundo. Cada espírito, encarnado ou desencarnado, tem uma personalidade própria. E a razão fundamental de nós vivermos em conjunto, na família, na escola, no emprego, na sociedade, aqui no centro espírita, na cidade que seja, no país inteiro, a razão fundamental da nossa necessidade de vivermos em conjunto é para apoiarmos uns aos outros e nos educarmos mutuamente. Mas aqueles que têm a oportunidade de poder cuidar de um espírito que vem numa missão de aprendizado desde o primeiro dia, desde o primeiro minuto de vida física dele, tem, além de uma responsabilidade muito maior, porque nada é dissociado da responsabilidade, ele tem uma oportunidade imensa de, ajudando o outro, avançar no seu próprio desenvolvimento. Porque nada no universo fica sem recompensa. Daquelas coisas boas, obviamente, que nós fazemos. Daquelas não tão boas, também não há castigo. Há a responsabilidade decorrente e depois a oportunidade da gente recompor. Mas o papel fundamental é este. Nosso papel fundamental, como pais, como avós, como tios, como amigos simplesmente, é ajudar a educação daquele espírito que está se propondo a esta aventura fantástica que é a vida encarnada. Porque a vida no mundo espiritual ele já experimentou e já experimentou também outras vidas em outras famílias. Agora é a nossa vez em cada uma dessas oportunidades, é a nossa oportunidade de contribuir com ele. Os filhos não são, por mais que isso possa doer em determinados momentos da vida, na nossa vida, os filhos não são para nosso deleite pessoal. Os filhos são o cumprimento de uma tarefa enorme, difícil, às vezes sofrida, mas absolutamente abençoada. Que é permitir, que é facilitar, que é proporcionar a educação. Mas educação no sentido verdadeiro, né? Educação moral da criatura. Independente de, como diz o Marcos Piangers, de fralda de marca mais cara, de casa grande, de creche melhor ou pior, o que importa é a disposição, é a vontade, é a coragem de cada pai e de cada mãe
de assumir essa tarefa. E ela, evidentemente, ela não é fácil. Até porque Kardec, preocupado com isso, faz mais uma pergunta para o mundo espiritual, que é a de número 209. E ele pergunta assim: por que então que de pais bons e virtuosos, eventualmente nascem filhos até de natureza perversa? Ou dito de outro modo, por que que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para animar o corpo do filho? A resposta também é outra que deve nos fazer pensar e aumentar, quem sabe, até a nossa responsabilidade. O mundo espiritual diz o seguinte: não é raro que um espírito ainda em processo de entendimento da sua própria natureza, ainda buscando o seu caminho, peça que lhe sejam dados bons pais, na esperança de que os seus conselhos o encaminhem por um melhor trajeto. E muitas vezes a espiritualidade lhe concede o que ele deseja. E às vezes nós nos assustamos, né? Porque conhecemos casos de que pais extremamente virtuosos, dedicadíssimos, e têm filhos que às vezes desviam-se do caminho que os pais não se desviaram. Né? E será isso um castigo? Né? Será que isso é uma vingança? Será o quê? Afinal de contas, como é que é possível isso? A resposta do mundo espiritual é este: não, cada um de nós que erra, e todos nós erramos, em graus variados, mas nós todos erramos. Cada um de nós que erra, ele está aqui nesta oportunidade de vida encarnada para aprender a errar menos. E às vezes os nossos filhos erraram mais até do que nós gostaríamos, mas eles estão conosco para que nós possamos, nesse trabalho de educação, ajudá-los a dar um salto melhor. Nem sempre conseguimos do jeito que nós gostaríamos, mas também o mundo espiritual, e especialmente pela mediunidade abençoada do Chico Xavier, ele nos afirma uma coisa muito importante: que muito mais do que a nossa capacidade de julgamento, se educamos bem ou mal, a nossa visão espiritual nos vai fazer olhar especialmente, com ênfase, a intenção das nossas ações. Nós todos que estamos transitando nessa terra, mesmo aqueles que estão aqui em volta do nosso mundo e estão desencarnados, estamos todos numa escola, aprendendo um pouco mais. Nem sempre nós aprendemos a lição da primeira vez que a ouvimos. Às vezes precisamos ouvi-la várias vezes, de formas diferentes, apresentada por professores diferentes. Mas as lições sempre nos são dadas. E a grande diferença das nossas instituições, mas daquilo que Deus pensou no universo para nós mesmos, sempre que eventualmente nós ou os nossos filhos falharem, tem outra oportunidade. Cada falha nossa ou dos nossos filhos não é eterna. Eterna é exclusivamente o amor de Deus e a oportunidade de recompor aquilo que não foi, eventualmente, da melhor maneira realizado. Para concluir, vou lembrar mais uma pergunta de Kardec, que talvez nos auxilie a cada um de nós no restante da nossa existência terrena aqui. Kardec, na questão número 216, ele pergunta: em suas novas existências, né, a partir do nascimento, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? E o mundo espiritual é claro em dizer sim. Melhorando-se, ele muda. Cada um de nós, cada um dos nossos filhos, cada um daqueles que a gente tem a oportunidade de educar em algum dia, melhorando, há processo de mudança. Portanto, não existe possibilidade de nós, pais, avós, tios, amigos, cada um de nós aqui, mesmo se eventualmente nós perdermos alguma das milhões de oportunidades que nós temos
de ajudar um espírito no processo de educação, ainda assim, aquilo que for dado, ele não perde mais. Todo o desenvolvimento moral da criatura é um patrimônio para a eternidade. Se nós tivéssemos 1 milhão de coisas a ensinar para os nossos filhos sobre o aspecto moral, e ele só conseguisse, por diversas circunstâncias, inclusive por decisão dele, aprender uma só em 1 milhão, ainda assim teria valido a pena a existência dele e a nossa. Porque quando nós temos esta vontade, a disposição de educar, nós estamos cumprindo com o nosso papel, estamos atendendo a nossa responsabilidade. E aí nós temos que lembrar que aquele espírito que reencarna naquele corpo lindo do bebê, ele já é um espírito que viveu diversas oportunidades, aprendeu e fez as suas escolhas. Nós temos a responsabilidade de oferecer para cada um deles a melhor educação, que não é a melhor escola, não é a melhor creche, que nem diz o Piangers, não é a melhor fralda. É a presença, é a disposição, é a vontade, é o carinho, é o amor que nós estamos dispostos a oferecer para cada um deles. Ora, tudo isso que eu falei aqui para vocês, na verdade não deve, se a gente pensar bem, como o fundamento da doutrina espírita e o próprio fundamento do Evangelho, não é novidade para ninguém. Nós já ouvimos isso em diversas existências e nós sabemos disso. Às vezes a gente fica imaginando que o cuidado que nós queremos ter com os filhos é decorrente do instinto. Não é nada. Isso é decorrente da nossa condição de espírito imortal que já viveu essas experiências e sabe da importância disso. Cada um de nós que hoje é pai, mãe, foi filho também, é filho, quem sabe ainda. Então nós conhecemos a natureza dessas necessidades. O que importa, especialmente num momento onde nós estamos passando nessa nossa sociedade de transição, de tanta discórdia, de tanta violência, de tanta preocupação com a tranquilidade material, é que nós não esqueçamos nunca a nossa responsabilidade muito maior, da nossa realidade maior. Nós e os nossos filhos somos todos espíritos imortais, encarando de agora e sempre a imortalidade e a felicidade absoluta no momento em que nós fizermos a nossa mudança completa. E que o nosso papel mais fundamental, mais importante, é de dar as mãos uns aos outros e cada um contribuir uns com os outros. Aprendendo também cada pai e cada mãe com os filhos, porque eles também, até porque são espíritos também imortais que já viveram aqui, também têm muito para nos ensinar. Basta que nós deixemos. Muito obrigado. E que ninguém se assuste, né? É a responsabilidade de cuidar dos filhos, mas é uma boa. Boa noite.